Oi, no vídeo de hoje eu vou falar 10 dicas pra gente cuidar do recém-nascido. Temos aqui uma bebê mamando, ela já está com 40 dias, então já passou a fase do recém-nascido. E eu queria compartilhar com você, mãe de primeira viagem, de segunda, de terceira, algumas dicas para ajudar nesses primeiros 28 dias, né, que a gente considera recém-nascido. A primeira dica que eu quero falar é sobre algodão em água. Gente, a pelinha do bebê recém-nascido, ela é muito frágil, ela é muito sensível. Ela chega a escamar. Então o bebê nasce com aquela pele muito frágilzinha. E aí o conselho que eu tenho pra dar, a dica que eu tenho pra dar é, em vez de usar lenço umedecido, por mais que a gente use 99% de água, tem ali uma química, tem ali um cheiro bem fraco, mas tem. Então o ideal é que use algodão em água. Então minha dica é, tem uma garrafa térmica. Eu comprei uma garrafa térmica pra Clara, bem pequenininha, daquelas de meio litro. Você coloca água quente ali, põe uma água bem quentinha, né? E usa ao longo do dia. Se a garrafa for boa, ela vai conservar. E aí você usa a própria tampa dela. Então use uma garrafa mais tradicional possível, não precisa ser garrafas chiques, não. Claro que se você tem condição de ter aquelas garrafas que são elétricas, né? Que você só liga na tomada, vai ser ótimo, vai. Mas você vai ter que providenciar um potinho pra ser a molhadeira, que é onde que a gente vai colocar um pouquinho de água, molhar o algodão pra limpar o neném. E aí você usa, né, o algodão. Aqui eu usei aquele algodão de disquinho pra tirar maquiagem, mas também usei muito, 2 ou 3 pacotes daquele de bolinha, tradicional. Simplesmente você tem que soltar ele, né? Não que eu não usei lenço nos primeiros 28 dias. A gente usa lenço sim, quando você vai sair, né, e acontece um cocô que você precisa limpar. Eu usei nesse sentido. Então eu procurei lenços mais naturais possível. Então eu usei um da Granado, que é muito bom. Acho que é 96, 98% de água. Ele é muito bom, ele realmente não tem cheiro e ele é bem assim, eu vejo que aparentemente ele é bem natural mesmo. Então eu ganhei esse e gostei muito, super indico. Vou deixar a foto dele aqui pra você ver qual que é. Use água e algodão no primeiro mês, pelo menos no primeiro mês. A segunda coisa que eu queria falar, que foi muito boa aqui em casa, foi ter montado um trocador. Eu não tinha o trocador, aquele trocador de colocar no cômodo, não. Mas eu montei, eu mostro num vídeo aqui, depois vocês procuram, tem aqui. Eu dobrei o edredom, coloquei o trocador portátil, coloquei um paninho por cima pro neném não deitar no gelado, coloquei a garrafa ali, coloquei o porta-algodão ali, coloquei uma fralda de pano, né, pra se precisasse de emergência, e troquei ela no primeiro mês todo ali em cima. Eu trocava ela ali durante o dia, durante a noite na cama mesmo. Mas isso ajudou muito a não ter muita dor nas costas, porque a gente, dependendo da posição que fica com muita dor nas costas. E o recém-nascido, ele faz muito xixi, ele faz muito cocô, são muitas fraldas trocadas ao longo do dia. Não tem nenhum padrão, é muito mais que 10, você troca a fralda de madrugada também. Então isso facilitou muito, muito mesmo. Fora que o neném chora quando a gente troca ele não tá acostumado. O primeiro mês dele é uma adaptação muito grande, assim, então ele chora pra tomar banho, ele chora pra trocar de roupa. Então facilitou ela tá mais alta para eu ser mais rápida e evitar um pouco desses choros, né? Então, terceira dica muito importante, que até o terceiro mês o bebê vai vir a extragestação. O que seria essa extragestação? Ele vai viver uma gestação fora da nossa barriga. Então ele tem muito susto do reflexo de Moore, que é os bracinhos se abrem assustando, procurando as paredes do útero mesmo e não acham. Ele tende a estranhar, né? Como eu disse, troca de roupa, banho, tá aprendendo a mamar. Então, aprenda medidas para acalmar o neném. Quais seriam essas medidas? Medidas que vão imitar esse ambiente uterino, já que ele saiu do útero e ainda está tentando se acostumar com esse mundo grande. Então saiba, medidas práticas mesmo, que vai acalmar ele, como o sling. O sling é um tecido que a gente carrega o neném, bem coladinho a gente assim, e aí você amarra ele ali. E pro bebê pequenininho é muito bom, porque o bebê pode dormir ali, ele fica ali, você pode fazer algumas coisas com ele, porque a mão já tá livre. E pra ele é muito bom, porque ele fica ali quentinho, grudado em você, sente o seu cheiro, ele escuta o seu coração bater. Então é muito bom. O sling é assim, o sling é uma dica de ouro, não é caro e ele é muito, muito bom. Então, utilize o sling. Outra coisa também, que é uma medida pra acalmar o bebê, já que eles não gostam muito do banho, né, chora. Eu não sou muito a favor daquelas bacias, não, aquelas banheiras, não. Quando é muito pequenininha assim, não. Eu sou mais do baldinho furo. Ajuda, calma, ajuda nas cólicas. Aquele baldinho pra mim é sensacional.
É um investimento que a gente faz. É um investimento que a gente faz e que ajuda muito, sabe? Então tenha o baldinho. Fora que é prático, você dá banho até sozinho. Você vai só pôr o neném peladinho lá e segurar a cabecinha e ele vai ficar livre para se movimentar. Realmente imita o ambiente uterino. Outra coisa é o ruído branco. Vocês podem notar que aqui no fundo do vídeo tem um barulhinho, que a Clara estava dormindo, ela acordou, troquei a fralda, agora mamou de novo, tô esperando voltar. E aí fica esse ruído branco pra disfarçar os outros sons. Então, a quarta dica que eu queria dar pra vocês é sobre o coto umbilical. Aqui em casa, o coto do umbilical dos meninos demoraram um pouco mais a cair. Do Antônio foi uns 10 dias, do Francisco foi 9 dias e da Clara foi 7 dias. E por que da Clara foi 7 dias? Porque a gente vai pegando a experiência e descobrindo as dicas e com isso, né, vai facilitando. Em vez de trocar, de passar o álcool só pós-banho, às vezes quando acordava, às vezes queria dormir, eu passava o álcool 70 com o cotonete toda troca de fralda. Botou, né, filho? Então toda troca de fralda eu ia lá e passava. E isso ajudava muito. Outra coisa é não deixar o coto pra dentro da fralda, porque senão ele fica abafado, pode ficar até úmido, então até se sujar. Mas não precisa usar faixa, não precisa enrolar nada, não precisa nem colocar gás. O certo é passar o álcool 70 com o cotonete e tranquilamente ele vai secando. A quinta dica que eu queria falar é uma coisa muito simples, mas que faz a diferença. Claro que todo mundo aprende a trocar fralda, às vezes você não aprendeu com o neném, com alguém que te ensinou, vai no YouTube. Mas tomar atenção quando você colocar a fralda, deixar um dedo, quando você fechar a fralda, se você consegue enfiar um dedo ali para não apertar muito o bebê, e uma cortininha que tem na coxinha. A gente sempre deve arrumar essa cortininha, mas se atente para isso. Arrume as cortininhas que tem na coxinha do bebê, internamente a fralda. Depois que você colocou a fralda, você vai lá com seu dedo e tira a cortininha para ficar bem presinha na coxinha e não vazar tanto urina, né, e fezes, que te traz uma economia muito grande. A sexta dica é uma coisa polêmica, que é a lavagem de nariz. Gente, eu sou mãe de terceira viagem. No meu primeiro filho eu tive muita dó de fazer, eu não fiz. Consequentemente, essa questão de alergia, de rinite, como vocês estão escutando, né, a Clara também é bem alérgica, ele ficou internado com 20 dias por conta de uma bronquiolite. E se eu tivesse lavado o nariz, como me deram indicação sem dó, talvez poderia ter sido evitado. Porque quando a gente lava o nariz, a gente, além de tirar secreções acumuladas ali, o motivo da secreção pode ser alérgico, pode ser uma poeira, pode ser um cheiro, mas pode ser também um vírus ou uma bactéria. Quando é necessário. Eu sempre lavo quando ela acorda de manhã, eu sempre lavo o nariz dela, igual hoje já lavei. E às vezes de noite também, quando é preciso. Mas quando tá congestionada, toda troca de fralda, eu ia lá e lavava o nariz, sem dó. Tente pesquisar a posição certa. Então, próxima dica, sétima dica, é tomar cuidado com a cabeça achatada. Por quê? As recomendações dos pediatras, no geral, hoje é o quê? Que a gente põe o neném pra dormir de barriga pra cima. E é o correto. Principalmente à noite, que a gente vai dormir também e não vai ter ninguém olhando esse bebê, né? Monitorando esse bebê. Mas durante o dia, enquanto você está fazendo as suas atividades, você pode colocar o seu bebê de lado. Você pode até colocar ele de bruço. Mas contanto que você, de bruço, você precisa estar ali colado com ele o tempo todo, sem sair. Porque o neném muito novinho assim, recém-nascido, ele não consegue muitas vezes levantar o pescoço e virar para outro lado. Ele vai tender a colocar o nariz na cama, no berço, onde ele estiver. E isso pode asfixiá-lo, sabe? Então assim, a minha recomendação é que põe de lado. De lado porque assim você vai evitar muito o reflexo de morro, né? Que é aquele sustinho que os braços se abrem. E aí você consegue que o neném durma melhor, por mais tempo. E também não deixar a cabeça achatada, porque a cabeça achatada geralmente é quando você coloca só assim, de barriga pra cima, e ela achata no fundo e fica aquela cabeça achatada. Então põe de um lado, próxima soneca põe do outro lado, e assim você evita esse problema, que hoje em dia tá muito comum. Aí tem bebês que acabam tendo que fazer um certo tratamento com um capacete, tipo um capacete especializado, pra cabecinha voltar ao normal. Então se atente a isso. Oitava dica, muito importante, tenha rotina. Aí você vai falar assim, nossa, Júlio, mas o neném tá recém-nascido ainda, como que ele vai ter rotina? Ele só dorme. Mama, faz xixi, faz cocô e dorme. E dorme muito. Quando é recém-nascido, dorme de 18 a 20 horas por dia. Então o neném só dorme. Um mínimo de rotina. O que é isso? A hora do neném acordar de manhã,
a hora do banho e a hora da hora que ele vai dormir à noite. Por quê? Porque isso você consegue controlar. Se você dá banho no neném todos os dias, vamos supor 5, 5 e meia, ele entende ao longo do tempo que tá chegando a hora de dormir, sabe? É porque geralmente o banho, na maioria dos bebês tem as suas exceções, relaxa o bebê para dormir. Então aqui em casa eu sempre dou o banho perto das 6 horas, para ela entender que já tá terminando o dia, já vai começar a noite. Ela dorme mais cedo, então assim, o banho entre 5, 5 e meia, 6 horas no máximo. Depende muito do clima do dia, né? Quando o dia tá mais frio, eu acabo adiantando um pouco mais o banho, umas 5 horas, 5 e pouco. Depois ela mama, aí ponho pra rotar, geralmente dou banho nos outros meninos, e aí pego ela e nino, que é o que eu tô fazendo agora. E aí ela dorme primeiro, então. Então, 6, 6 e pouco ela já tá dormindo, às vezes no máximo 7 horas ela está dormindo. Nona dica: utilize luz baixa. Então é justamente a dica que eu tava falando. Luz baixa. E quando você for trocar ela, então, ou o bebê, seja quem for, vai trocar no silêncio. Então você não fica olhando nos olhos, porque neném geralmente interage, a gente olha no olho e já tá rindo. Então não olha nos olhos, troque a fralda ali silenciosamente, sem fazer muito barulho. Com a luz bem baixa, amarela, se você puder jogar um lenço, alguma coisa por cima pra ficar mais baixa ainda, jogue. Troque, ponha no seio, mamou, rotou, dormiu de novo pro lugar que você coloca o neném. E assim você faz, porque assim, se você ficar interagindo, o neném vai despertar de vez. Às vezes ele tá de olho aberto, mas ele tá sonolento. E aí ele vai ficar acordado e aí vai trocar a noite pelo dia, no momento que ele é pra dormir, tá acordado. E a última dica que eu queria falar, que bebês resmungam, gente. Todo bebê resmunga. E aí, quando a gente manda a primeira viagem e ninguém nos conta isso, o que acontece? O bebê tá lá no berço, tá dormindo, passou de um ciclo de sono pro outro, que geralmente dura 40 minutos a 1 hora, ele resmunga. Por quê? Porque ele tá num sono mais leve. A gente também faz isso. Às vezes de 1 hora e meia, de 2 horas, às vezes só no meio da noite, uma vez na noite, a gente abre o olho e a gente nem lembra. A gente muda a posição, faz alguma coisa que a gente gosta pra dormir e volta a dormir. Os bebês também fazem isso. Só que eles fazem isso com mais frequência, porque o ciclo do sono deles é curto, é de 40 mais ou menos a 50 minutos. Então de 40 a 40 minutos o bebê resmunga. Ele tá passando de um ciclo pro outro. Então se ele resmunga, você vai lá e pega ele, muitas vezes ele até chora pra valer quando você pega. Por quê? Porque ele tava tentando passar de um ciclo pro outro, você foi lá e atrapalhou isso, sabe? E aí muitas mães de primeira viagem vão falar, ah, não, tô com fome, põe no peito. Passa 40 minutos, põe no peito. Gente, a gente come de 40 em 40 minutos. Nenhum bebê vai comer de 40 em 40 minutos. Mesmo ele, quando ele nasce com o estômago muito pequenininho, mesmo sendo colostro, dissolvido pelo nosso organismo, é bem tranquilo para se alimentar. O bebê não vai comer de 40 em 40 minutos. Mas se você colocar isso para ele, toda vez que ele passar de um ciclo para o outro, ele vai exigir, vai chorar pedindo o peito, porque você estabelece um hábito dessa forma. Então o bebê tá ali, tá dormindo, tá resmungando, deixa ele. Só se você vê que ele tá muito incomodado, se ele chorar pra valer, que você pegue, amamente, olhe a fralda. Mas é essas dicas que eu queria deixar. Não esqueça que neném resmunga. Então espere. Você vai conhecer ao longo do tempo o jeito que seu filho tá realmente incomodado com alguma coisa. Ou se ele tá só resmungando, passando de um ciclo para o outro. O bebê muitas vezes, ele nasce quando ele é um bebê com um temperamento mais calmo, que ele consegue até dormir sozinho. Então, assim, eles têm essa facilidade. A gente, como mãe, que muitas vezes tira essa facilidade e cria um hábito ruim. Não por culpa nossa, não por maldade, muitas vezes por não saber. Claro que tem fases e fases. Então, nessa primeira fase de recém-nascido vai assim, mas depois de uns 15 dias que o neném nasce, ele começa a ter as cólicas, né? A dor de barriga, de isquemia. Às vezes não tem a cólica, mas tem a isquemia. Às vezes tem só uma dorzinha de barriga. Então, a questão maior é você se atentar ao como seu filho está e ajudá-lo. Então, assim, claro que se ela tá com dor de barriga, eu não vou deixar ela tentar dormir sozinha se ela já tá chorando lá com dor de barriga. Ela não vai conseguir ter calma pra se ninar, então eu vou ajudar. Então, mamou. Agora a gente vai ninar aqui mais um pouquinho e ela vai dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das dicas. Se você gostou, curta e manda para uma mãe, para uma grávida, para uma mãe de primeira viagem, pra ela saber.